Olá, meu nome é Márcia e, juntamente com a Mayra, eu vou apresentar o trabalho sobre navicular acessório da disciplina de técnica cirúrgica. O nosso grupo ele é composto por Arthur Guimarães, Helena Viana, Isabela Craveiro, Lucas Camargos, Márcia Carolina, Mayra Stephanie e Roberta Dumont. Bom, eu vou falar um pouquinho primeiro sobre o osso navicular. O osso navicular ele está localizado no tarso distal do pé e a sua função está intimamente ligada com uma boa formação do arco plantar. A etimologia da palavra navicular, ela vem do latim, que significa barco, devido à sua semelhança com a forma, de uma canoa. Esse osso ele também é conhecido como osso sesamoide distal. A respeito do osso navicular acessório, ele é uma anomalia congênita originada a partir de um centro de ossidificação secundário, como núcleos de ossidificação acessórios não fusionados. Antigamente, acreditava-se que esses ossículos congênitos eles não estavam associados a síndromes dolorosas. Entretanto, hoje em dia, acredita-se que essa associação desses ossículos congênitos com as síndromes dolorosas seja verdadeira. Esse osso navicular acessório possui 3 variações anatômicas, podendo ser de 3 tipos diferentes, sendo elas a do tipo 1, quando arredondado, medindo entre 2 e 6 milímetros e localizado no interior do tendão do músculo tibial, é observado em cerca de 30% dos casos. O do tipo 2, quando triangular, articulado por uma ligação fibrocartilaginosa ao navicular e medindo de cerca de 12 por 9 milímetros e observado em 70% dos casos. E o tipo 3, não tão frequente, quando o navicular apresenta um aspecto cornuado, formando um tubérculo mais proeminente. Em relação aos sintomas, pode-se afirmar que os portadores do osso navicular acessório do tipo 1 são, em sua maioria, assintomáticos. Já os do tipo 2 possuem relato de dor no aspecto medial do pé. Os do tipo 3 também possuem esse mesmo relato de dor, mas em uma menor proporção. Aqui nas imagens a gente pode observar exatamente o que eu acabei de falar, que é o formato de cada osso navicular acessório relacionado a cada tipo. A respeito da epidemiologia dessa anomalia congênita, a gente pode afirmar que a incidência estimada do osso navicular acessório na população está entre 2 a 14%, considerando a média nacional, com maior incidência em mulheres, sendo bilateral em 50 a 90% dos casos. Estima-se que apenas 1 em cada 1.000 pessoas que possuem essa variação anatômica terá sintomas relacionados ao navicular. Os casos sintomáticos são observados em populações que apresentam esqueleto imaturo na primeira e na segunda década de vida e na população idosa. O diagnóstico principal é dado através da palpação e da análise do formato do pé, avaliando se você vai ter ali o formato característico do navicular acessório. Avaliação também da marcha do paciente e da mobilidade, olhando se ele tem alguma dificuldade na hora de caminhar, olhando se o pé dele é plano, que é uma situação que está muitas vezes junto com a presença do navicular acessório. E também com a realização de exames complementares, radiografias, ressonâncias magnéticas, para poder estar buscando a presença desse navicular acessório. Muitas vezes, esses sintomas, como já foi abordado, não vão aparecer, e quando aparecem, são causados por impactos na região, que é o caso de atletas que vão ter um desgaste muito maior no pé. E esses sintomas principais incluem edema, mas também podem ter alterações, como eu citei, funcionais e estruturais, a presença de pé plano e alterações no tendão tibial posterior. O tratamento mais utilizado são os métodos conservadores,
como anti-inflamatórios farmacológicos ou não farmacológicos, o repouso, a imobilização do membro com talas e moldes, o uso de órteses para poder gerar um maior conforto, uma melhor mobilidade e o acompanhamento como fisioterapeuta. Na maioria dos casos, isso é suficiente para poder gerar uma melhora expressiva e então o tratamento cirúrgico não é indicado nem necessário. A necessidade do tratamento cirúrgico aparece quando os tratamentos conservadores não foram capazes de aliviar a dor crônica do paciente ou se trata de um paciente atleta. Nesses casos, o procedimento indicado é o procedimento de Kidney, que é realizado da seguinte forma. Primeiro, é feita uma incisão no peito do pé do paciente, na altura do navicular acessório, e esse ossículo vai ser separado do tendão tibial posterior e removido. Em seguida, o cirurgião vai estar fazendo uma ligação do tendão tibial no osso navicular e o fechamento da incisão. E então, a bandagem com algumas talas do pé do paciente para poder garantir uma imobilização e a recuperação. É um procedimento simples e, considerando os atuais tratamentos clássicos, é o mais utilizado. Além da técnica de Kidney e de outras técnicas cirúrgicas abertas, clássicas e mais intervencionistas, algumas técnicas menos invasivas, com menor agressão das partes moles e uma recuperação mais rápida têm tomado lugar, como exemplo a fusão endoscópica da sincondrose do navicular acessório. Essa técnica consiste na identificação da sincondrose do navicular acessório pela fluoroscopia e então a inserção de uma agulha para criar uma marcação de um canal endoscópico para o debridamento da sincondrose do navicular acessório. Quando esse debridamento é feito, essa agulha é retirada e então essa articulação é aberta e liberada com cuidado para não atingir o nervo medial e nem outras partes. E é feita uma sutura juntando o osso navicular ao osso navicular acessório com um fio normalmente K1,6 milímetros. E após isso, a introdução de parafusos canulados de 3 ou 4 milímetros através da sincondrose. Após esse procedimento, o paciente usa um gesso curto por 30 ou mais dias e ele é orientado a não fazer esforço e nem tentar sustentar nenhum tipo de peso na região que foi operada até sua recuperação completa. As principais complicações que podem ocorrer durante ou após essa intervenção cirúrgica são alterações na coluna lateral do pé, fratura de cuboide ou metatarsianos, cunhas ou lesões capsuligamentares, justamente por conta da proximidade de todas essas estruturas com a área onde vai ser feita a incisão no navicular acessório. Essas complicações podem acarretar a necrose vascular por conta da baixa de suprimento sanguíneo que é ofertada ao osso e que, em casos graves, é só uma porção do tendão tibial posterior que consegue fazer essa reposição. Mas durante uma cirurgia onde está sendo mexido no navicular acessório, esse tendão pode ser prejudicado, lesado e causaria a perda total desse suprimento sanguíneo. E subluxações residuais, que começam por conta de uma artrose talonavicular e navículo cuneiforme, caso não haja redução anatômica da estrutura, ou mesmo caso o material da síntese seja retirado precocemente. Nesse slide, nós abordamos todas as referências usadas durante o nosso trabalho, e eu gostaria principalmente de agradecer, em nome de todo o grupo, pela atenção ao nosso trabalho.